Olá, olá, alunos do terceiro período, tudo bem? Espero que vocês estejam protegidos. Vamos dar sequência, então, à nossa revisão, à nossa abordagem de alguns institutos também novos em relação à teoria do crime, né? Vamos lá, vamos iniciar o programinha aqui. Eu quero trabalhar com vocês hoje consumação e tentativa, tá bom? Vamos ver em quantos vídeos nós vamos conseguir fracionar estas informações. Só deixar o programa abrir, isso, sem pressão. Vamos lá. Vamos lá, vamos tratar de consumação e tentativa, gente. Consumação e tentativa está previsto lá no artigo 14 do Código Penal. O artigo 14 diz assim: disse o crime. Crime consumado, inciso 1. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. E tentativa, inciso 2. Tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E no parágrafo único nós temos as tratativas em relação à pena do crime tentado, que vai dizer assim: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Tudo bem? Eu quero dar uma olhadinha com vocês de início no que nós chamamos de iter criminis, tudo bem? Que é uma expressão que significa caminho do crime. Bom, vocês já viram isso, né? A gente está revisando isso, mas o iter crimini ele tem duas fases, né? Nós temos a fase interna e a fase externa. A fase interna é aquela correspondente à cogitação. A cogitação, ela está no plano da ideia, né? Então não há uma lesão ao bem jurídico, nenhuma possibilidade de lesão ao bem jurídico quando o iter criminis está na fase interna, apenas no plano das ideias. Bem, então, aqui nós temos uma impunibilidade desta fase do iter criminis. A fase externa, ela é composta já por 3 elementos, né? Então, daí nós teríamos a preparação, a execução e a consumação. Tudo bem? A preparação, via de regra, é impunível. Bem, na preparação nós temos atos indispensáveis à prática da infração criminosa. Então, por exemplo, se o indivíduo quer furtar uma casa, comprar um pé de cabra é uma fase de preparação. E comprar um pé de cabra por si só, né? Esse fato analisado assim individualizadamente, ele não é criminoso. Qualquer pessoa pode comprar um pé de cabra porque é uma ferramenta. Qualquer pessoa pode comprar uma alavanca porque se trata de uma ferramenta. Então, esse ato de preparação seria em si ainda impunível. Agora, evidentemente, existem alguns atos de preparação que podem ser puníveis de per si, né, por si próprios. Então, se o indivíduo quer praticar um crime de homicídio e, para tanto, ele adquire uma arma de fogo ilícita, aí, por si próprio, o simples ato de preparação já seria criminoso, mas não como tentativa de homicídio, mas pela posse ou pelo porte ilegal da arma de fogo. Tudo bem? Mas, via de regra, portanto, a preparação é impunível também. Tudo bem? O bicho começa a pegar agora na execução e na consumação, né? Então, na fase da execução, o agente começa a concretizar a conduta típica, né? Então, ele começa a praticar o núcleo do tipo penal, ele se aproxima da efetivação do núcleo do tipo penal. E a última fase do iter criminis, a consumação, que é quando se realiza a conduta criminosa em sua integralidade, é quando se reúnem todos os elementos da definição legal do crime. Tá bem? Então vamos lá. Iter criminis, fase interna, cogitação. Fase externa, preparação, execução, consumação. Tudo bem? Para que a gente trabalhe tentativa e consumação, nós estaremos trabalhando as hipóteses previstas aqui no item 3 e item 4. Execução, quando, embora tenha havido a execução, o resultado não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. E consumação, que é quando houve a ação e o resultado caracterizador desta consumação
a integralização de todos os elementos da conduta típica. Combinado? Muito bem, vamos voltar aqui então. Então, agora vamos dar uma olhadinha no crime consumado, depois da gente ter visto essa questão do iter criminis, crime consumado. O crime consumado, como nós já dissemos, né, é a realização integral do tipo penal. A doutrina vai chamar o crime consumado de crime completo ou perfeito. Então, por exemplo, no crime de homicídio, o crime de homicídio se consuma quando? Quando há o ato de execução matar e a vítima morre. Né? A vítima morre. Então, aí nós temos um crime completo, um crime perfeito, porque aquele crime de homicídio, ele reuniu em si todos os elementos de sua descrição legal. Tudo bem? Agora, olha só, nós temos algumas variações da noção de consumação de acordo com os diferentes tipos de crime. Então, nós temos crime material, crime formal, crime de mera conduta, e nós temos até outros crimes, como, por exemplo, crime culposo, crime permanente, que daí eu vou deixar para a gente trabalhar na parte especial, quando estivermos trabalhando a parte especial, porque daí fica mais fácil de visualização. Vamos trabalhar com esses três tipos de crime, para a gente entender quando é que estes três tipos de crime se consumam, tá bom? Então, primeiro, crime material. O que é o crime material? É aquele crime que a consumação exige a ação e a ocorrência do resultado naturalístico. Então, o exemplo clássico é o homicídio. O homicídio só se consuma quando eu tenho a ação, né? Apertar o gatilho, golpear com uma faca, e existe o resultado naturalístico daquela ação, que é o almejado pelo homicida. Então, tem a ação e o resultado morte. Tudo bem? Então, configuração do crime material, para a consumação do crime material, a ação e o resultado naturalístico. Legal. Vamos lá. Crime formal agora. No crime formal, são os crimes em que a consumação ela não demanda a ocorrência de um resultado naturalístico, embora esse resultado naturalístico possa acontecer, né? Mas ela não é necessária, ela não é indispensável para que o crime se consume. Então, por exemplo, o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, bem? Que é fazer a promessa de mal injusto e grave a outra pessoa. Tudo bem? Então, veja só, a partir do momento em que alguém ameaça a vítima, né, vou te matar, vou te agredir, o crime já está consumado, sendo irrelevante se a vítima vai se sentir amedrontada ou não, vai se sentir ameaçada ou não. Então, aqui nós teríamos uma situação em que nós temos um resultado antecipado, né, uma consumação antecipada, um resultado cortado no crime de ameaça, porque o crime de ameaça se trata de um crime formal. A mesma coisa acontece na extorsão mediante sequestro. Na extorsão mediante sequestro, em que a vítima é levada para cativeiro e se exige o valor do resgate para a família, o crime está consumado no momento em que a vítima é arrebatada e levada para o cativeiro. Se houver ou não pagamento do valor do resgate, isso é irrelevante para a consumação. O crime já está consumado, né? Já houve consumação do delito. Mas é possível que aconteça esse resultado, pagamento do valor do resgate. Tudo bem? Qual que é o lance? O lance é, havendo ou não havendo o pagamento do valor do resgate, o crime de extorsão mediante sequestro já está consumado. Assim como na ameaça. Na ameaça, houve a promessa de um mal injusto e grave. Vou te matar. O crime já está consumado. Se a vítima vai ficar com medo ou não, é outra história. Então, pode até ser que a vítima fique com medo. Mas ficando ou não com medo, para a doutrina majoritária, o crime já se consumou no momento da promessa de um mal injusto, de um mal grave. E, por fim, o crime de mera conduta. O crime de mera conduta é aquele em que a consumação se dá com a simples conduta. Não existe um resultado naturalístico. Não há um desdobramento naturalístico daquela conduta. Então, por exemplo, a violação de domicílio. Na violação de domicílio, ela se consuma no momento em que houve a entrada não autorizada do sujeito ativo no imóvel, no domicílio da vítima. Ponto. Acabou. É a mera conduta.
né? A partir dali, o crime já está consumado. Mas há algum outro resultado depois disso? Não, não há outro resultado. Pune-se pela mera conduta de violar domicílio alheio. Bem, então, aqui no crime de mera conduta, o crime se consuma com a mera conduta, com a simples conduta. No crime formal, existe até possível a ocorrência de um resultado naturalístico, mas não se exige a ocorrência desse resultado naturalístico para que haja a consumação. E no crime material, ele só vai consumar quando houve a ação e houve o resultado. Tudo bem? Então, por exemplo, se o indivíduo atira na vítima, mas a vítima não morre, eu não tenho consumação do homicídio. O homicídio está tentado. Combinado? Tudo bem? Então, beleza. Vamos finalizar esse vídeo aqui e a gente já manda outro complementando as nossas informações para a aula de logo mais. Um abraço, até breve.